Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça o combo todo. É muito importante, o YouTube não ajuda os canais católicos. Não paga nada, se inscrever, dar o like, compartilhar, não paga nada. Mas se você quiser contribuir com o canal financeiramente, claro, tem o link do Apoia-se e também do PayPal e a opção do clube de membros do canal. Se você não quiser ter esta fidelidade mensal, tem também a opção do QR Code aqui com o Pix do canal. Faça uma doação de R$5 apenas e já ajuda bastante. Se você não quiser aí fazer uma contribuição financeira, dê o like aqui, compartilhe os vídeos, já ajuda e eu agradeço de coração mesmo, tá? Minhas redes sociais, de novo, né? Além do meu canal do YouTube, tem minha página no Facebook, Cristiano Macabeus, As Mentiras do Apocalipse Protestante, que é a minha página no Facebook, Cristiano Macabeus é meu perfil. Tem o meu novo blog, horadomacabeus.com, e no Twitter, C Macabeus, tá? No Twitter, no meu novo blog, no Facebook, eu disponibilizo todo o meu material, é tudo de graça, minha gente, é tudo de graça, não cobro nada, tá? Gente, eu tô aqui fazendo essa série de vídeos a respeito dos personagens ali do primeiro século, principalmente os falsos messias, né, que os fariseus abraçaram e, enfim, né, e deram um tiro no pé com esses falsos messias aí. Mas eu vou aqui falar sobre a destruição do templo de Jerusalém, do falso testemunho contra Jesus Cristo, a destruição do templo de Jerusalém, porque foi uma, como se diz, uma ironia o que aconteceu, é basicamente uma ironia, né? Uma ironia do destino, porque eles acusaram Jesus Cristo de com um falso testemunho. Jesus Cristo foi acusado de futuramente destruir o templo de Jerusalém, tá? Ele foi acusado disso, que ele iria fazer uma revolta ali armada contra Jerusalém, contra o templo, e ele mesmo iria destruir o templo, e não. Quem causou a destruição do templo foi um falso Messias. Olha só que ironia do destino para os fariseus e o povo, né, ali de Israel, tá? Vamos mudar a cena. Recordando aí que eu falei de Manaém ben Judá, tá? Que ele foi um falso Messias, acolhido pelos fariseus, que foi jogado no meio do povo ali, né? Para que o povo pudesse se divertir com o Messias. Esse cara desencadeou a luta, uma luta armada contra os romanos, né? Também causou ali uma guerra civil dentro de Israel, tá? Olha que ironia. Por quê? Porque para os fariseus, quem iria fazer isso era Jesus Cristo, o Messias verdadeiro, tá? Só que eles não entenderam bem a pregação de Jesus Cristo, tá? Eles não entenderam a pregação de Jesus Cristo. Jesus Cristo não disse que ele iria destruir o templo, ele disse que o templo seria destruído por uma condenação. A cidade foi condenada por ter matado santos, profetas e o próprio Cristo, né? Então, enfim, a cidade foi condenada por causa disso. Mas em nenhum momento Jesus Cristo disse que ele iria fazer. Ele profetizou a destruição como, né, um castigo para Jerusalém. Mas ele não disse em momento nenhum que ele iria fazer isso, tá bom? O que acontece? Os fariseus começaram, né, a divulgar esse falso testemunho. Ó, Jesus Cristo, deixa eu fechar aqui, a janela começou a chover aqui. Olha só que coisa, hein? Pronto, já fechei aqui. Então os fariseus, eles começaram a divulgar essa ideia e esse falso testemunho, os fariseus e, né, a elite religiosa ali de Israel, que Jesus Cristo iria destruir o templo. Mas prestem atenção nisso aqui, entra até numa divergência com o Cláudio Campos, porque o Cláudio Campos ele tem uma visão diferente a respeito disso. Ele acha que só foi colocado nos evangelhos o Jesus Cristo profetizando a destruição do templo depois que aconteceu, porque os apóstolos não acreditavam muito nisso, né? É a visão do Cláudio Campos a respeito, mas não concordo, tá? E ele usa esse texto aqui dizendo que aquilo era um falso testemunho contra Jesus Cristo, mas o falso testemunho, tá, não era sobre a destruição do templo, porque Jesus Cristo pregou isso abertamente. O falso testemunho era a respeito de quem iria destruir, tá? Eles acreditaram a Jesus Cristo essa destruição, mas de uma forma literal. E Jesus Cristo disse, não, quando tudo aconteceu, estarei às nuvens, tá? Prestem atenção nisso aqui, ó.
o sumo sacerdote, lá em Marcos 14, tá? Isso depois da pregação que Jesus Cristo fez sobre a destruição do templo, em Marcos 13. Mas prestem atenção nisso aqui, ó. O sumo sacerdote, desculpa, no plural. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não o achava. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram esse falso testemunho contra ele. Ouvimos-lo dizer: eu destruirei este templo, feito por mãos de homens, né? E em 3 dias edificarei outro que não será feito por mãos de homens. Mas neste ponto eram coerentes, mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos, tá? Então prestem atenção, gente, aqui não está falando que o falso testemunho, né? Que esse falso testemunho era sobre a destruição do templo, porque Jesus Cristo profetizou a destruição do templo. O falso testemunho era quem iria, né, destruir esse templo. E os fariseus pregavam ali que Jesus Cristo iria destruir o templo, tá? Olha que ironia, o Messias não aceito, tá? Segundo os fariseus, esse Messias que eles não aceitaram iria destruir o templo. Só para provar aqui que Jesus Cristo pregou sim a destruição do templo, ele só não disse, e o falso testemunho era apenas a respeito de quem iria, né, destruir o templo. Continuando o texto, diz assim, ó, o sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia, tá, e perguntou a Jesus: não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. Ele poderia ter negado, falar: não falei sobre isso. A destruição do templo, que templo? Isso aqui é o templo de Deus, né? Mas não, ele ficou calado. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E preste atenção no que Jesus Cristo fala aqui, ó. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E aí o sumo sacerdote entrou em um surto psicótico. Por quê? Porque Jesus Cristo confirmou aqui a destruição do templo. Quando ele diz aqui, ó, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu, ele confirma a destruição do templo, que aquilo realmente iria acontecer. Ele só não diz que ele iria fazer. Porque aqui, né, e aí entrou na minha divergência ali com o Cláudio Campos a respeito disso, por que ele confirma? Porque é exatamente o que ele pregou um pouco antes lá no Monte das Oliveiras. O que ele diz lá em Marcos 13, lá do versículo 1 até o versículo 26, ele vai dizer, né, Jesus, né, replicou-lhe: vê este grande edifício, né? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. Tá? Ele está falando sobre a destruição do templo. Ele pregou isso abertamente, profetizou. E ele diz a mesma coisa sobre isso. Ó. Naqueles dias, depois dessa tribulação, a respeito da destruição do templo, o sol se escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. A mesma coisa que ele falou a respeito da destruição do templo, tá? A mesma coisa que ele falou, ele voltando sobre as nuvens, ele fala para o sumo sacerdote agora no capítulo 14, quando ele foi preso, estava sendo, né, interrogado. Por isso que o sumo sacerdote entra num surto psicótico, diz ali, agora no capítulo 14, de novo, diz ali, ó, o sumo sacerdote rasgou então as suas vestes, né? Porque ele entrou num surto psicótico, porque o que Jesus Cristo falou ali para ele é exatamente o que Jesus Cristo falou durante a pregação ali no Monte das Oliveiras a respeito da destruição do templo. Então Jesus Cristo estava confirmando que o templo iria ser destruído. Apenas, né, o falso testemunho ali era de quem iria destruir. De Jesus Cristo partiu a condenação e não o feito, tá? O feito iria ser, ironicamente, né, realizado através de um falso Messias, tá? Do Messias, né, do que os fariseus escolheram ali, né, eles jogaram o Messias ali no meio do povo, tá? Esse mesmo falso testemunho foi usado contra Santo Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículos do 12 ao 15, né? Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, Santo Estevão,
agarraram-no, né, e levaram ao grande conselho, apresentaram, né, falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo, que é o templo de Jerusalém, e contra a lei, né? Nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar. Então, falso testemunho aqui também é a mesma coisa, é sobre Jesus destruir. Né? Tipo, né, não era Jesus que iria destruir, Jesus estava apenas condenando, né, a cidade e o templo. Jesus Cristo não iria fazer aquilo, tá? Era apenas a condenação. Então, o falso testemunho o falso testemunho era a respeito de quem iria fazer. E por incrível que pareça, gente, por ironia do destino, foi o falso Messias deles, né, que desencadeou a guerra contra os judeus, que é esse tal do Manahem ben Judá. Ele que desencadeou a guerra contra os judeus e causou a destruição do templo. Olha só, por ironia do destino, não foi Jesus Cristo quem fez isso. Foi, sim, um Messias, mas o falso Messias, né? Aquele Messias escolhido pelo povo e também pela elite religiosa em Israel, né? Olha que interessante isso, tá? Então tudo aconteceu como Jesus Cristo profetizou, a destruição do templo, tudo. Só que não foi ele quem fez, ele condenou a cidade. Quem fez foi o falso Messias farisaico, né? E que caiu na graça do povo porque tinha uma espada. Olha só, que ironia do destino. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, tem o Apoia-se, o Clube de Membros. E também tem a opção do QR Code, aqui o Pix do canal. Se você achou que esse vídeo vale 5, faça essa doação para o canal, que vai ajudar bastante no desenvolvimento do canal e do meu novo blog. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.